Olá, queridos, estamos aqui no Gincon 2015, estamos aqui com as meninas Ingrid, Amanda, Alessandra, Débora, que estiveram no primeiro painel, falando sobre Korra, a desbravadora de paradigmas. Primeira pergunta que eu vou fazer, qual foi a importância do personagem Korra, que é feminina? Como que isso se vê hoje em dia? Assim, dizer que tá faltando personagens femininos decentes é óbvio. E Korra, eu acho que foi uma das... Não vou dizer a primeira, mas foi uma que realmente conseguiu representar, porque Avatar é uma série de crianças. Thank you for coming, Mr. and Mrs. Fire! Wang Fire! This is my wife, Sapphire! Sapphire Fire, nice to meet you. Don't you worry, Mr. Headmaster. I'll straighten this boy out something fierce. Young man, as soon as we get home, you're gonna get the punishment of a lifetime. I am. So this is about putting my identity on the page, right? Milo, no, that is not a toilet. Oh dear. E transformar uma personagem feminina em nada que os estereótipos sugerem é um desafio muito grande. Porque, quer queira, quer não, a gente tá num mundo muito machista. Então eu acho que Korra meio que quebra esses paradigmas de estereótipos femininos. Come on, little girl. Give me your best shot. Vocês acreditam que vai vir assim, nos filmes, que muita gente tá querendo ver a Viúva Negra, o filme da Viúva Negra, agora vai vir a Supergirl, cada vez vocês acham que vai crescer, vai vir mais séries com mais personagens femininos? Qual é a importância disso? Isso não tem nem dúvidas, com certeza vai crescer, porque se não crescer, a Marvel vai perder público, a DC vai perder público, porque assim, as mulheres não aguentam mais, a gente não aguenta mais, não sentir empatia pelos personagens. Isso é uma coisa essencial pra qualquer história. Eu acho que botar uma Viúva Negra com um colã bem curtinho, só de calcinha e tal, não vai me representar nunca. Foi uma heroína que finalmente teve essa série própria, que, meu Deus, o que era a internet com essa Supergirl, quando mostrou o trailer, porque o que tinha de homem reclamando, fizeram a série Supergirl, mas eu não sou público-alvo, porque isso é uma série pra menininha. Que é essa Supergirl? Supergirl, Diabo Veste Prada, meu Deus, gente, meu Deus. Primeiro, são pessoas que não conhecem a personagem, você vê claramente, e as pessoas estão reclamando simplesmente porque tem uma série que a protagonista é uma mulher. É isso. Faltando coerência na cabeça de alguns nerds, de alguns apreciadores da cultura pop, de que você é homem, ok, mas você não é o único público. Eu tô falando diretamente pra você que pensa que todas as histórias são feitas pra você. Não são. A gente é público, a gente também gosta de certas coisas. E nem tudo que a gente gosta, você vai gostar. Olá, queridos, estamos com o Sérgio e Fabrício, que estiveram no painel Quem Tem Medo do Escuro, sobre histórias de terror e suspense, e vamos conversar um pouco. Por que essa paixão de ler terror, suspense, e por que as pessoas precisam ler isso? Na verdade, o horror, ele tá desde o começo da humanidade, ele faz parte da emoção do ser humano. Por isso que quando ele começou a escrever, começou a fazer seus contos, lendas, ele já tinha sempre uma coisinha de horror incluída ali. Só que depois que começaram a surgir os livros de horror em si, o ser humano começou a querer entender aquilo que ele não conhece. Por exemplo, ele quer saber o que existe no espaço, ele quer saber o que existe no fundo do mar. O ser humano tem essa curiosidade intrínseca nele de querer saber as coisas que estão num local que ele desconhece. Por isso que a pessoa sempre tem esse fascínio tão grande de ler livros de horror. Ele quer entender a faceta de ser humano que ele tem, que ele acaba não conhecendo. Assim, pelo menos no que ele conhece. Ele tem que sempre buscar o que os autores estão passando desse desconhecido para se completar como próprio ser humano. Agora é a grande pergunta, como leitores assíduos de terror, o que é melhor, ler um bom livro de terror ou ver uma boa série de TV de terror ou um bom filme de terror?
Cara, como leitor, pra mim é sempre melhor ler, mas depende muito da vibe, do clima que você tá. Se você quer mais descontrair, quer ter a mente mais descansada e tal, ou quer ver uma coisa, ter uma referência mais visual, o cinema ou as séries são uma boa opção, certo? Elas são uma boa opção de ver. Não querendo desmerecer essa coisa de o livro é melhor que a série ou não. Eu acho que depende muito do momento que você tá. Se você tá afim de ver uma série, veja, escolha uma série legal, ou se quer ler o livro, leia. Cada uma vai ter uma coisa a lhe ensinar. Cada uma vai passar conhecimento, a sensação que você tá querendo, de uma forma diferente. Então, leia o livro, veja as séries e tal, não se restrinja só a um. Eu acho que você lê o livro, ver as séries, partir para todas as mídias que tem, você acaba se completando bem mais do que ficar muito num estilo só. Obviamente que eu reconheço a diferença das mídias. É óbvio que não tem como você retratar tudo que você escreve em um livro numa mídia diferente, que no caso de um filme. Mas tendo qualidade, sendo franco, fazendo uma coisa honesta, eu acho que se equipara. E vocês já leram algum bom quadrinho de terror? O que eu vinha lendo há pouco tempo era o Walking Dead. O Walking Dead ele me fez voltar, assim, principalmente a época que eu assistia filmes de terror quando era adolescente e tal, criança. Ele foi o que me fez imergir de novo em muita gente pelo sucesso que ele vem fazendo. Essa face mais de horror que tem no quadrinho do que nas outras mídias dele. Além do Walking Dead que o Sérgio citou, gosto muito dos quadrinhos do Hellboy, que embora seja uma ação, ainda assim tem vários elementos do próprio terror e do horror. O próprio Sandman, ele possui muito dessas características. Quando o Neil Gaiman retrata a própria psique humana, o próprio medo dele e o vislumbre da sua própria forma de ver, quando ele se enxerga com o sonho, na figura da própria morte, além de um antigo chamado Contos da Cripta. Era uma espécie de compilado de histórias de terror. Tinha Drácula, tinha lobisomem, vampiros, tinha múmia, esse tipo de coisa. Uma coisa importante, como vocês veem hoje os autores atuais? Como estão escrevendo boas histórias de terror, boas histórias de suspense? Em termos de literatura mundial, sim. A gente pode ver, quem quiser ver mais direcionado, pode acompanhar os livros que ganham ou são indicados pro Bram Stoker Award, que é um prêmio que é voltado para literatura de horror e para fantasia sombria, esse tipo de coisa. No Brasil também tem muita gente produzindo, só que infelizmente não vem sendo tão divulgado, certo? A literatura de horror no Brasil, ela não tá meio no mainstream, ainda tá muito direcionado para uma pessoa ou outra. Tem coisa sendo produzida, você tem que ir um pouco atrás para poder encontrar, mas tá sendo coisa de qualidade atualmente e no Brasil também. Alô, queridos, estamos aqui no Game Encontro, no final. Tô aqui com o Thiago, que há muito tempo eu quero falar com ele. Ele é crítico de cinema e como eu trabalhei com cinema também, então hoje vamos poder conversar muito de cinema. O Thiago tem seu trabalho com o Cinema Rapadura. Isso. Além do Cinema Rapadura, tem o podcast que é o Rapadura Cast e um podcast sobre Doctor Who chamado Basically Run, no www.basicallyrun.com.br. Então, Thiago, o que tornou o Volta do Futuro se tornou algo pop, algo cultuado? Porque na época em que eu vi, ele era um filme bom e legal, mas hoje vendo, ele se tornou um clássico. O que você acha que fez com que ele se tornasse um clássico? Cara, além do filme ser extremamente divertido, e ele é... Doc? Don't say a word. Doc. I'm gonna read your thoughts. Let's see now, you come here from a great distance? Yeah, exactly. Don't tell me! You want me to buy a subscription to the Saturday Evening Post? No. Not a word now. Donations. You want me to make a donation to the Coast Guard Youth Auxiliary? I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. My God. Do you know what this means? It means that this damn thing doesn't work at all.
ele tem uma característica atemporal que ele consegue tocar pessoas de qualquer faixa etária, consegue tocar pessoas de qualquer tempo, que é até engraçado você falar isso de um filme sobre viagem no tempo, porque ele fala sobre nostalgia, ele fala sobre relações humanas, ele fala sobre coisas que são inerentes à natureza humana. Ele não é apenas um filme de ficção científica. Se você pegar o primeiro filme, mais especificamente, ele tem pouca coisa que trata de viagem no tempo e pouca coisa que trata do presente daquela época. Fala mais sobre a relação de você com seus pais, de você querer conhecer mais sobre seus pais, conhecer algo sobre si mesmo no processo. É um filme mais sobre natureza humana do que sobre uma ficção científica bruta. Existem vários outros filmes de viagem do tempo, e isso aqui é bem diferente por isso. Ele, inclusive, você estava falando, a linha do tempo que ele viaja não é entendível. Ele sofre tantas mudanças. Pode-se dizer que essa diferença dos outros filmes de viagem do tempo é isso? Ele lida menos com a lógica da viagem no tempo e mais com o arco dos personagens. Ele deixa um pouco de lado a questão da tecnobaboseira, ele deixa um pouco de lado a questão do temos que fazer sentido em relação à linha do tempo, mas sem se importar muito com isso. Ele se importa mais com a relação entre os personagens. E esse que torna uma experiência, um filme tão humano, tão pessoal, tão fácil de qualquer pessoa se envolver com os personagens, seja de qualidade for. É isso que torna uma franquia tão especial. E algo que pra mim foi fundamental que você falou, que é a questão de ser um roteiro inteligente. É difícil hoje em dia, se encontrar um roteiro bem trabalhado, com essa alegria, essa criatividade, essa desenvoltura. Hoje a gente vê, como você falou, muitos blockbusters que não diz muita coisa, só tem uma ação, tem uma coisa aqui e nada. É meio triste isso. Hoje em dia você não tem mais produtores que queiram correr riscos. Sempre quando você apresenta um projeto um pouco mais caro, que custe um pouco mais de dinheiro, os produtores vão pensar: ok, eu preciso vender isso para o maior público possível, criando o mínimo de polêmica possível para tentar atrair mais gente e não alienar ninguém. Eles tentam reduzir ao máximo, tratando o espectador como... Bom, não existe outra palavra, como burros. E eles tentam entupir também do maior número de efeitos especiais, cenas idiotas e gratuitas possíveis e imagináveis. A franquia Transformers é um grande exemplo disso. You are my favorite. I'll do whatever you want me to do. I know. But my superiors need me to suicide you. What did you say to Witwicky? Oh, shit! Who wants some chicken dinner now, bitch? Cause somebody messed with the wrong way today. That's so funny I forgot to laugh. Hoje você tem que lidar não só com um produtor que quer tratar o público como imbecil, como um burro. Existe politicamente correto, existe politicamente correto. O politicamente correto que a gente vê hoje na grande indústria é aquele que impede que você faça piada com qualquer assunto que seja um pouco mais polêmico, por mais que a piada esteja dentro de um contexto. É aquela coisa de você ter medo daquele grupo de fundamentalistas na internet que vai sempre reclamar de qualquer coisa. O Sidney Guzman, que também participou do Geek Encontro hoje, falou um pouco sobre isso. A HQ do Penadinho que ele está lançando hoje tem uma questão sobre reencarnação e teve um grupo de criacionistas que reclamou porque se trata de um HQ que tem como, dentro do seu gojo, um tema de reencarnação. Ou seja, você não pode tratar de um assunto minimamente importante sem vir um grupo dizendo que você tá tentando levar o público para um determinado lugar, quando você tá tentando apenas contar uma história. Eu sou Joe Larry, o apresentador, e esta é a minha história. Era uma vez uma bela vizinhança, era limpa, e eles tinham um cartaz do Freakazoid. Aí coisas estranhas aconteceram. O morcego estava solto e voava por todos os lados. Crianças mal-educadas iam escrever palavrões do cartaz. A barra ficou pesada quando o gorila enorme escalou um prédio vizinho e lutou com alguns aviões. E então fantasmas apareceram e derrubaram o cartaz do Freakazoid. Viram? Essa é a minha história. Voltando à apresentação. Até logo. Recado do sensor da emissora. E reprovei a cena anterior. É assustadora demais. Troque agora. Ótimo, esta é a minha história de novo. Só que agora tudo que era interessante sumiu. Está satisfeita? Estou. Aposto que está satisfeita. Estou mesmo. É chato, é bobo. Eu não ligo, eu gosto assim. Tá bom. Veja, lá está o cartaz de Freakazoid. Não é igual ao que nós vimos antes. E vejam essa parede de tijolos. Nossa, que cenário. Por que você não age naturalmente? Por que não me obriga? Vai pentear macaco. Censura a sua cabeça. Quietinho, agora apresente o episódio de hoje ou está demitido. E agora outro episódio emocionante de Freakazoid. Hoje em dia você encontra ótimos filmes, você encontra filmes transgressores, até mesmo em blockbusters você encontra, mas não na mesma quantidade que você encontrava antigamente.
É verdade, isso é verdade. Bom, Thiago, muito obrigado pela tua opinião. Eu já tava querendo muito tempo pra poder fazer uma entrevista com você. É muito bom as críticas deles. Pessoal, não perda aí o Cinema com Rapadura aí. O Basically Run. Obrigado, até a próxima, pessoal. E leiam Penadinho. Ok.